Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é fiel na nossa vida, tem direção, e no nome de Jesus, vamos para a palavra de Deus. Presta atenção aqui comigo, consagre o seu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus, e bora para a palavra. Vamos ler. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. 2 Reis 20, versículo 1. Vamos até o versículo 6. E depois Daniel 2, 20, 21, 22, Mateus 6, 6 e versículo 27. Olha só. Tem coisa que eu não posso mudar. Tem coisa que nenhum ser humano pode mudar. Não, é exatamente isso. Nenhum ser humano, nem eu, nem outro ser humano pode mudar. Mas Deus é bondoso, é misericordioso e Ele pode mudar. Se Ele vai mudar, se Ele quer mudar, é uma outra história. Mas Deus pode. E nós vamos recorrer ao nosso Senhor. Olha só. No versículo 20, 2 Reis 20, versículo 1, a história do Ezequias, né? Do rei Ezequias. Olha só. Naqueles dias, adoeceu e esteve, naquela época, Ezequias, perdão, tá? Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e declarou, foi visitá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa. Olha só. Põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Meu irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso aprender diante de cada situação? Presta bem atenção. Esse homem que está falando, eu já falei algumas vezes, ele é o profeta Isaías, o profeta mais messiânico que teve. Mais messiânico por quê? Porque foi o profeta que mais profetizou acerca de Jesus. Nos livros todos dele, ele profetizou acerca de Jesus, entendeu? Então, presta atenção, era um homem de Deus. Era uma coisa de Deus, era verdade, era Deus falando ali para aquele rei. Agora, presta bem atenção. Ao ouvir ouvir estas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Deus, orou a Yahvé. Contudo, versículo 4, né? Ele faz a oração no versículo 3 e fala lá para Deus. Irmão, presta bem atenção. Seja qual for a situação, nós vamos falar com Deus. É Ele que pode mudar. Presta bem atenção. Se Ele quer mudar, se ele vai mudar, aí é com Deus, mas eu não posso desperdiçar a minha oportunidade de falar com Deus. Aí você vai falar para mim assim: ah, mas Deus está ouvindo os teus pensamentos, Deus é onipotente, tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todo lugar, então ele está pensando, aí você diz, ele está vendo o seu pensamento. Claro que ele está vendo, mas eu preciso declarar a minha posição para Deus, eu preciso falar, então vamos falar com Deus. Olha só, contudo, versículo 4, tá? Antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Perdão, ficou sem sentido aqui, né? Volta, declara Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi tua oração, as tuas súplicas, vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor, e acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e te livrarei a ti esta cidade toda, e esta cidade todas das mãos do rei da Síria.
protegerei essa cidade por amor a mim, por minha própria pessoa e por amor ao meu servo Davi. Você está entendendo aqui, meu irmão? Em nome de Jesus, o que eu preciso entender diante de cada questão, diante de cada situação? Nós vamos falar com Deus. Meu irmão, eu não tô, presta bem atenção. Nós precisamos falar com Deus. Surgiu uma situação, é Ele que pode mudar aquela condição, é Ele que pode fazer com que as coisas aconteçam. Aí eu estou agoniado com alguma coisa, preocupado com tal situação, preocupado com a outra situação. Meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos nos preocupar e nos atentar para falar com Deus. Olha só, existe coisa que não está na nossa mão, não está na mão de ninguém, não está na mão do ser humano nenhum, mas está na mão de Deus. Presta bem atenção que a gente vai decorrer aqui a mensagem. Vamos já para o Daniel aqui, ó. Presta atenção. Seja bendito Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence. O 21, ele muda as épocas e as estações, destrona os reis, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer, revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece os que já em trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Você está entendendo? Deixa eu te dizer uma coisa, você tem que ir falar com Deus, não pare de falar com Deus. Qual que é a direção? Ele muda os tempos. Olha só, eu estou vivendo um tempo, está lá um tempo de bênção, de milagre, de cura, acontecendo um mover tremendo, Deus falando, abençoando nas outras áreas. Olha que você quer mudar esse tempo? Jamais, jamais, nós não queremos, nós queremos ficar nesse tempo, não é? Aí, por exemplo, aí chega um tempo lá que é necessário na nossa vida, que é o tempo de aprendizado. O tempo do desafio nos leva para perto de Deus. Então Deus muda os tempos e as horas. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Existe um Deus que nós podemos entrar na presença dele. Ó, presta bem atenção. O rei Ezequias, ele ouviu a palavra do Isaías, não foi? Ele foi brigar com Isaías? Foi ficar zangado lá com Isaías? Mas não, vamos falar com Deus aqui. Ora comigo aqui, fala com Deus. Vê aí essa situação, vamos orar junto. Você não pode interceder por mim e tal. Fala com Deus aí ao meu respeito. Não, ele não fez isso. Ele poderia fazer isso? Poderia. É de Deus fazer, pedir oração? Claro que é. Pedir a orientação ali do profeta, do ministrante, enfim, é de Deus, pode fazer isso. Só que ele foi falar direto com Deus, vai falar direto com Deus em nome de Jesus. Meu irmão, nós vamos orar junto, a gente viu essa condição aqui do Daniel, eles estavam até orando juntos, chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego para orar junto ali e buscar o discernimento. Irmão, vai buscar a Deus em nome de Jesus. Para de achar que você com o seu braço natural vai mover essa situação. É Ele que muda os tempos e as horas em nome de Jesus. O mistério, olha só, tem coisa que eu não consegui viver ainda. Você não conseguiu viver ainda, mas por quê? Qual o motivo? Deus. Aí Deus fala para você, filho, você não está preparado ainda não, vai se preparar. Você precisa se preparar para isso aí acontecer. Estou cuidando de você, não foi isso que ele falou antes? Estou cuidando de você, estou cuidando daquilo que é teu. Mas você precisa se preparar. Aí Deus falou que precisa se preparar, não foi? Agora, o que ele está falando? Que ele pode mudar as situações, nós precisamos ir até ele e buscar, mas ninguém mexeu nessa situação, não teve homem, não teve ser humano, não teve, querido, mas Deus pode fazer, é isso que eu quero trazer, o mistério está com Deus e ele traz para nós em nome de Jesus, ele revela para nós e deixa de ser mistério, o que eu não estou entendendo, o que é o mistério, que eu não sei, ele revela, o que ele falou? Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros, sabe, entendimento aos que buscam discernir e entender.
discernir e conhecer. Meu irmão, ele vai revelar aquilo que eu preciso discernir e conhecer. Eu não sei por que não deu certo, por que não funcionou, por que Deus está impedindo, por que isso. Mas ele vai revelar, ele vai mudar o tempo. Tem coisa, eu trouxe a do Ezequias, por quê? Porque tem coisa que não está na mão do ser humano, você não vai conseguir na mão de ninguém. Deus pode usar alguém e revelar para aquela pessoa aquilo que você precisa, tá? Porque Deus usa os seus profetas. Mas deixa eu te falar, a situação, eu vou ter que ir lá falar com ele. Você quer ver uma coisa aqui que Jesus falou? Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orará o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. A recompensa que eu preciso, a recompensa que você precisa, está na onde? Está na mão de Deus, querido. Para de ficar aí correndo. Sabe aqueles cachorros que fica correndo atrás do próprio rabo, ele fica meio doidão assim, fica girando, né? Não tem uns cachorros que faz isso? Irmão, para de fazer isso. A gente tem que ir para Deus. Você já tentou com o ser humano já? Não deu certo, não foi? Você já foi com o ser humano, né? Você tentou. Vai falar diretamente com Deus. Olha só. Quem dá a ordem, a gente precisa aprender uma coisa. Deus instituiu homens e mulheres dele para trazer palavras, para trazer direção, para liberar milagres. Liberar milagre, eu falo assim, trazer uma direção, né? Quem faz o milagre é Deus. Em todo tempo, quem faz é Deus. Mas Deus liberou. Ele dividiu conosco, né? A gente não vê lá em Amós? Não falar, não profetizar, não falar o Senhor Deus, quem não profetizará? Não é isso? Ele não fará, Amós 3,7, se não me engano, não fará, certamente o Senhor Deus não fará alguma coisa sem antes revelar aos seus profetas. Irmão, ele revela. Mas deixa eu te falar, vai falar com Deus. Em nome de Jesus, peça que Deus toque em quem ele precisa tocar, enfim, o caminho que ele vai usar com ele. O que eu quero te dizer é que ele pode mudar essa questão, ele pode fazer e transformar, ele muda os tempos e as horas. O que eu quero te dizer, em nome de Jesus, é que isso daí tem que parar na mão de Deus. Você está entendendo uma coisa? Tem situação que eu vou lá, presta atenção, você vai num lugar procurar uma coisa, você vai no lugar procurar outra, você só resolve com uma pessoa, só aquela pessoa vai resolver aquilo, mas tem alguma coisa escondida ali atrás? Irmão, o que está escondido, só Deus vai te falar. E em nome de Jesus, invista, gaste o seu tempo, invista o seu tempo em buscar o que Deus tem para você, em nome de Jesus. A mudança, o mistério para revelar está com ele. Quando você entrar no quarto, você vai sentir a presença. Quando você entrar no quarto, no particular, você vai sentir a presença dele e vai entender que ele está falando com você e vai te inclinar e te dar direção, e a mudança vem dele. Em nome de Jesus. Pegou a visão? Pegou a direção de Deus? Recebeu a palavra? Então bora orar e selar essa palavra na oração. Em nome de Jesus. Deus Pai, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, eu peço aqui nessa hora, em nome de Jesus, toma conta com o teu poder e a tua graça, Pai, de cada um que está comigo nessa palavra. Jesus, dá força para o meu irmão, para minha irmã segurar essa palavra nesta hora, Pai. Senhor, o que nós precisamos está em Ti. O rei Ezequias, Deus, ele não ficou reclamando com o profeta Isaías, não. Ele foi falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, abre a nossa mente agora, porque a nossa resposta, o que nós precisamos, está com o Senhor, e nós nos colocamos diante da Tua presença. Deus, nós pedimos perdão, Pai, pelos pecados, pelas falhas, pelos erros, mas eu peço, Deus, abre o céu e fala conosco nesta hora. Oh Deus, o salmista falou que o Senhor inclina, Pai, e ouve a oração, tira o nosso pé lá da lama, põe no lugar firme. Deus, o Senhor está cuidando de nós, o que nós precisamos resolver está com o Senhor, e eu peço, abre o entendimento
entendimento agora, abre a mente e fala conosco em nome de Jesus. Ô Pai, em nome de Jesus, dá um sinal da tua voz, meu Deus. Nós sabemos que muitas vezes, meu Deus, o Senhor pode permanecer calado e nós vamos caminhar pela fé e caminhamos pela fé, mas nós entendemos, Pai, que o Senhor muda os tempos e as horas, e eu peço, abre agora, Pai, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais para receber aquilo que o Senhor tem para nós gratuitamente revelado através do teu Espírito Santo, que prescuta, que investiga todas as coisas do Senhor para a nossa vida. O que nós temos, Pai, está nas tuas mãos e sabemos que todas as coisas se resolvem em ti. O Senhor dá caminho, dá direção, e eu peço, Pai, abre agora os céus e fala conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz para a luz o que está em oculto, revela o mistério, muda esse tempo, Pai, e traz direção em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.